Continuação da leitura da onde nós paramos, Daniel 1, o poder do Império Babilônico. O cerco trouxe morte e desespero. As crianças morriam de fome e os velhos eram pisados e as jovens forçadas. Isso trouxe dor e lágrimas ao jovem profeta Jeremias. Ele chega a dizer que mais felizes foram os que foram mortos à espada que aqueles que morreram pela fome. Lamentações 4:9. O povo levado ao cativeiro se assenta, chora, curte a sua dor, dependura as harpas e sonha com uma vingança sangrenta. Salmo 137, 1:9. Deus disciplina seu povo quando este deixa de obedecer à sua palavra. Os filhos são disciplinados, os bastardos não. A disciplina é um ato de amor, ainda que ministrada com lágrimas. Algumas verdades se destacam aqui. Em primeiro lugar, a obediência traz bênção, mas a desobediência maldição. Os tempos de prosperidade e crescimento de Israel foram durante o reinado dos homens que andaram com Deus. O tempo de prosperidade de Israel somente com os homens que foram obedientes, os reis. Sempre que um rei se desviava de Deus, o povo se corrompia e sofria amargamente. No tempo do cativeiro, o rei, os sacerdotes e o povo estavam mergulhados em profundo pecado de apostasia teológica e depravação moral, ou seja, impiedade e perversão. Em segundo lugar, quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas o seu próprio pecado. Judá não caiu, foi entregue. Nabucodonosor não prendeu o rei, Deus o entregou. Os utensílios da casa de Deus não foram apenas saqueados, foram entregues ao inimigo pelo próprio Deus. Daniel 1:3, depois eu vou ler. Daniel 1:3. Stuart Eliot diz que a cidade conquistada, o templo saqueado, os tesouros transportados e os cativos a chorar, tudo isso foi obra de Deus, destinada a cumprir seus propósitos. Em terceiro lugar, em vez de o rei rasgar suas vestes, ao ouvir a mensagem de Deus, rasgou a palavra de Deus, queimou-a e mandou prender o profeta. Sempre que os homens se endurecem e deixam de ouvir a palavra de Deus, o juízo de Deus vem sobre eles. A Bíblia não foi destruída pela fogueira. Ela tornou-se apenas mais combustível para o juízo que alcançou o rei impenitente. Em quarto lugar, a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. A palavra de Deus sempre se cumpre quando promete misericórdia ou juízo. O moinho de Deus moe devagar, mais fino. Jeoaquim pôde cortar o rolo do livro e lançá-lo à fogueira, mas não pôde evitar o juízo de Deus sobre a sua própria vida. Em quinto lugar, a hediondez e a feiura do pecado, aos olhos de Deus, deveriam levar seu povo ao arrependimento. Foi o pecado que trouxe destruição sobre Jerusalém. Foi o pecado que causou a destruição do templo. Foi o pecado que trouxe a morte de tantas famílias. Foi o pecado que gerou aquele terrível cativeiro. Magníssimo. Só os loucos zombam dele. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus disciplina seu povo quando este substitui a obediência à sua palavra por uma fé mística. O povo de Judá deixou de confiar em Deus para confiar no templo. O povo estava seguro de que não importava como vivesse, o templo o salvaria. Eles não aprenderam a lição da arca da aliança na guerra contra os filisteus. O povo de Israel trouxe a arca para o campo de batalha, pensando que Deus estaria com eles e lhes daria vitória sobre quaisquer circunstâncias. Mas onde não há santidade, não há vitória. Onde há desobediência, sobrevém o juízo, e não a bênção de Deus. Os sacerdotes de Israel, os filhos de Eli, eram homens impuros, adúlteros e malignos. Eles lidavam com o sagrado, mas eram profanos. Eles perderam o temor a Deus fazendo a obra de Deus. O resultado? A arca da aliança foi roubada. Os sacerdotes foram mortos e 30.000 homens morreram. De forma semelhante, Deus mostra ao povo de Judá que a confiança no templo não era um substituto para o arrependimento.
O povo se reunia no templo e pensava que sua segurança estava na sua religiosidade, não em Deus. Jeremias 7:4. Orgulhava-se do templo, mas vivia na prática do pecado. Deus não tolera o pecado, ainda que camuflado pela religiosidade. Deus derrama o seu juízo sobre o pecado, mesmo quando ele é praticado dentro do templo. Os vasos do templo são profanados para esvaziar a falsa confiança daqueles que deixaram de confiar na palavra de Deus para exercer uma fé mística. Então Deus deixou ser levado por essa razão também, para o povo depender dele. Que o povo estava dependendo era do templo mesmo, dos vasos. Então ele deixou levar tudo, para a confiança estar nele e não nas coisas. Quando os verdadeiros tesouros espirituais são perdidos em nossa vida, a perda dos tesouros materiais vem como sinal da disciplina de Deus. O povo de Deus já tinha perdido seus verdadeiros tesouros espirituais. Sua confiança em Deus, sua intimidade com Deus. Quando confiamos em coisas, não em Deus, o Senhor pode tirar de nós as coisas para nos corrigir. Deus tirou de debaixo dos pés do povo o alicerce em que estava confiando. Deus alertou a igreja de Éfeso que removeria seu candeeiro caso ela não se arrependesse. Apocalipse 2:1-7. O mesmo Deus que usa a vara também a quebra quando ela deixa de compreender que é apenas um instrumento usado por ele. Nabucodonosor precisou ir comer capim com os animais porque pensou que o poder estava em suas mãos. O Senhor destruiu a Babilônia, derrubou a Babilônia exatamente porque o rei Belsassar zombou dos vasos do templo. Mesmo quando o inimigo está sendo uma vara da ira de Deus para castigar seu povo, é Deus quem está no controle. Deus reina, quer seu templo exista, quer não. O templo foi destruído, mas Deus continua no trono. Os tronos da terra se abalam, mas o trono de Deus permanece para sempre. O profeta Daniel é enfático. Aliás, deixa eu falar o significado de Daniel. Deus é meu juiz, que significa Daniel. O profeta Daniel é enfático. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá. Daniel 1:2. Deus está no controle da história. Até os ímpios estão a serviço dos propósitos de Deus. O Senhor é soberano. Conforme já vimos, a cidade conquistada, o templo saqueado, os tesouros transportados e os cativos a chorar. Tudo foi obra de Deus, destinado a cumprir seus soberanos e sábios propósitos. Nabucodonosor era apenas uma vara na mão do Deus vivo, para castigar o seu povo desobediente. Em Jeremias 25:9, Deus o chama de meu servo. Nabucodonosor prestava seus serviços a Deus sem ter consciência disso. Ele era senhor de quase toda a terra, mas era servo de Deus. Foi colocado sobre os homens, mas estava debaixo da poderosa mão daquele que dirige o universo, segundo seus planos e propósitos. Quando o povo de Deus deixa de confiar em Deus para confiar no braço da carne, sua derrota se torna inevitável. Para fugir do domínio egípcio, Judá, em vez de buscar o Senhor, fez aliança com a Babilônia. E a Babilônia dominou e a saqueou, trazendo-lhe grande infortúnio. Quando deixamos de confiar no Senhor para fazer alianças perigosas, concessões suspeitas, entramos numa rota de colisão e caímos no abismo. Nenhum inimigo pode ser mais perigoso para nós que os amigos que tomam o lugar de Deus em nossa vida. Deus disciplina seu povo para mostrar-lhe que ele está no controle de todas as coisas. Daniel nos ensina algumas lições preciosas aqui. Em primeiro lugar, é Deus quem está no comando do invasor e disciplinando o invadido. É Deus quem levanta os reis e depõe reis. Levanta reinos e abate reinos. É o Senhor de toda a terra que levanta uns e abate outros. O coração do rei está em suas mãos. Foi Deus quem entregou o rei Joaquim e os vasos do templo na mão de Nabucodonosor. Os ímpios são apenas a vara da ira de Deus. Eles, porém, não sabem disso. Isaías 10, 5, 7, 15. Aqueles que nada conhecem de Deus podem se transformar em instrumentos inconscientes da vontade divina. A soberania de Deus inclui não apenas atos de misericórdia, mas também de juízo. Isaías 45, 7. Em segundo lugar, Deus permite que aquilo em que o seu povo confiava seja profanado para que eles aprendam a depender dele e não de uma fé mística. Eles confiavam no templo e nos objetos sagrados. Deus, portanto, permite que esses objetos sejam profanados, saqueados e levados para um templo pagão. Antes de Deus construir no coração deles uma fé verdadeira, Deus destrói as bases do misticismo. Os sacerdotes haviam profanado a casa de Deus, trazendo imagens de outros deuses para dentro da casa do Senhor. Agora Deus entrega os vasos do templo para serem levados para os templos dos outros deuses, porque o povo de Deus profanou os vasos do templo com o seu pecado. Deus
Deus profanou o povo por intermédio do seu julgamento. Em terceiro lugar, Deus revela que uma religiosidade externa não pode defender um povo que vive na prática do pecado. A Arca da Aliança não pode proteger os israelitas da batalha contra os filisteus. O templo e seus vasos sagrados não puderam proteger o povo contra o cativeiro babilônico. Nossa frequência ao templo não pode nos garantir vitória espiritual se a nossa vida pessoal está comprometida com o pecado. Em quarto lugar, o rei ímpio demonstra mais zelo pelo seu Deus do que o povo de Deus pelo Deus vivo. Nabucodonosor não levou os vasos de ouro do templo para sua própria casa, mas para a casa do seu Deus. O seu Deus era um ídolo morto, impotente, mas o rei lhe honrava e tributando a ele suas vitórias. Às vezes os ímpios são mais fiéis aos seus ídolos que o povo de Deus ao seu Senhor, o Senhor do céu e da terra. À luz do texto exposto, Daniel nos ensina algumas lições oportunas e práticas. A primeira lição é que o cálice da ira de Deus um dia transbordará. A paciência de Deus tem limites. O mesmo Deus que adverte, aconselha, exorta, chama, clama, insta, e é o mesmo que usa a vara de sua ira para disciplinar. Quem não ouve sua voz terá de ouvir o rugido do leão. A segunda lição é que o pecado não compensa. Aqueles que vivem na prática do pecado um dia serão apanhados. Ninguém pode escapar. Louco é aquele que zomba do pecado. A terceira lição é que uma religião apenas de rótulo não pode nos ajudar no dia da calamidade. O povo de Deus confiava no templo, não em Deus. Eles eram religiosos, mas não levavam a sério a palavra